Bom, vamos a mais um vídeo hoje. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos positivos e os nossos pensamentos negativos. Ambos são pensamentos que a gente pode ter o controle deles e, através desses pensamentos positivos e negativos, nós criamos a nossa realidade. Talvez você já tenha escutado até quem fala sobre lei da atração, que atraímos aquilo que pensamos. Então, mas não é o caso hoje. Não vamos falar sobre lei da atração. Vamos falar sobre a nossa realidade mesmo e sim, tudo que nós pensamos, sentimos, nós realizamos. Vamos a mais um vídeo hoje falando sobre esses dois pensamentos que nos atormentam às vezes, principalmente nossos pensamentos negativos em excesso. Então vamos falar sobre isso hoje, mas antes, você que já faz parte do canal, quero te agradecer por estar aqui comigo sempre. E se você ainda não faz parte do canal, ative o sininho de todas as notificações, se inscreva no canal, venha fazer parte aqui desse canal, o Poder da Consciência, porque é sempre bom quando nós temos consciência de tudo o que nos acontece, de nós, das pessoas, das situações e dos fatos, fica super mais fácil da gente mudar o nosso cenário, mudar a nossa vida. Então venha fazer parte do canal. Se inscreva no canal, compartilhe, comentem, porque todas as vezes que vocês participam aqui do canal, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai levar esse vídeo para mais pessoas. Então ajude o canal a crescer, dando seu like, compartilhando, comentando e enfim, vamos a mais um vídeo. Por que é importante a gente pensar positivamente? Porque dependendo dos fatos que acontecem com a gente, né, das coisas, das pessoas, das situações, podemos criar a nossa realidade. E como? A partir do momento que quando nós pensamos, nós sentimos, então nós realizamos. Isso aqui não é mágica, né, nenhuma, é realmente a vida da gente. Se você prestar bastante atenção, todas as vezes que você dá ênfase em alguma situação da sua vida, em algum pensamento da sua vida, ele venha se tornar realidade. Por quê? Todas as vezes que nós pensamos e esse pensamento ele é intenso, seja positivo ou seja negativo, nós damos vida a isso, porque nós focamos neste pensamento. A partir do momento que nós focamos nesse pensamento, nós sentimos alguma emoção, algum sentimento e isso sim se torna real na nossa vida. Então, diante de algumas situações que nos acontecem, a gente pode sim mudar o nosso cenário se aquilo não nos faz bem. E tudo vai começar pelos nossos pensamentos, porque é dali que a gente vai ou ter a consciência das coisas que estão nos acontecendo, das situações, ou nós vamos fantasiar demais. E mesmo a gente fantasiando demais, podemos sim criar a nossa realidade através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes. Então, sim, se você olhar por este lado, ter essa percepção que o seu pensamento você realiza, você então vai perceber que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. A maioria das situações que te acontecem, sim, você cria a sua realidade através daquilo que você pensa, aquilo que você sente, então você vai trazer algum tipo de comportamento, alguma atitude que vai criar a sua realidade. Então é importante você sempre ficar atento aos seus pensamentos e o que ele está gerando isso em você para não trazer ele para a tua vida, para a tua realidade. Como isso acontece? Quando nós pensamos em algo, então nós sentimos. E quando trazemos para a nossa vida essa sensação, esse sentimento, ele pode criar uma realidade, tá, para a tua vida, tanto no seu interno quanto no seu externo. Ou seja, dependendo dos seus pensamentos, você
pode criar uma ilusão e nessa ilusão você vai criar sim um sentimento. Esse sentimento ele pode vir amplo, né, de culpa, arrependimento, remorso, de raiva ou de uma ansiedade ou um sentimento, uma sensação de euforia. E sim, através desses pensamentos, talvez você não tenha consciência, né, não consegue identificar e você vai trazer a realidade para a tua vida através dos seus comportamentos, as suas atitudes. E isso acontece muito em bloqueios emocionais, dependências emocionais, certa irritabilidade com você e com o próximo, né? Então tudo isso gera sim um comportamento na tua vida e isso está baseado dentro do seu primeiro passo, que é o pensamento. O nosso pensamento, nós criamos a nossa realidade, né? Aqui não estou falando de lei da atração, tudo que pensamos, sentimos, realizamos. Isso é positivo se você pensar dessa forma, quando você traz para a tua vida pensamentos positivos. Por quê? Todos os nossos pensamentos, nós focamos nele. A partir do momento que damos foco, a gente começa a então entrar em frequência com esse pensamento. E é por isso que nós criamos a realidade. Então, pensar positivo é bom para que você se motive para fazer alguma coisa, para você criar um foco, estratégias, né, criações para a sua vida, mas a partir do momento que ele comece a prejudicar o seu emocional, então é hora de você começar a fazer algumas mudanças que é necessário. E você consegue fazer a mudança a partir do momento que você tem consciência desses pensamentos. Então, tudo que nós pensamos, sentimos e realizamos também significa que nós podemos, tanto positivamente quanto negativamente, ambos dar força para a gente criar a nossa vida, encerrar alguns ciclos, porque quanto mais pensamentos eu tiver, e dependendo se for muito negativo, esses pensamentos eles se tornam viciantes. Então, a partir do momento que se torna viciante, ele vai criar muitas crenças e vai somatizar com as crenças que eu já venho por muito tempo com elas. Então, soma com mais crenças que eu vou atribuir por causa desses pensamentos negativos. Então, é importante a gente começar a identificar isso e interromper esse tipo de pensamentos negativos. Então, e por que nós devemos sempre ter um pensamento positivo? A partir do momento que você tem um pensamento positivo, você cria uma consciência que você pode mudar. E isso é interessante porque, como nós que criamos a nossa vida, nós é que somos responsáveis por mudar muitas situações em nossa vida. A partir do momento que nós mudamos nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, então a gente muda o nosso cenário. E por que eu falo isso? Muitos dos nossos pensamentos negativos, ele em muitas situações como fracassos, culpas, arrependimento, doenças, né? Você já ouviu falar aquelas pessoas assim que é super apegado à doença? Aquelas pessoas que todas as vezes que a gente vai conversar sempre tá doente. E parece que gosta, né, de se sentir doente, de falar que tá doente, porque faz muito bem a ela isso. Esses pensamentos de ser essa pessoa que o tempo todo, né, tá doente, né, dói aqui, dói ali, esses pensamentos, ele tá ligado a alguma validação que ocorreu na vida dessa pessoa. Então, ela faz o quê? A partir do momento que ela, em alguma determinada situação da vida, alguém validou, né? Alguém ficou ali presente no momento que ela estava doente, e essa pessoa, ela tem algum tipo de carência, alguma dependência emocional, ela então, ela atribui para a vida dela sempre esses pensamentos, né, de doenças, que é pensamentos negativos, né, gente?
Então, ela sempre vai ficar sempre falando da doença dela ou que ela está doente. Você nunca vê essa pessoa sempre positiva na vida, né? Em dizer que graças a Deus ela tem saúde, que estava aí desabilitada, pois ela está bem agora. Dificilmente você vai ver essas pessoas com esse tipo de pensamento positivo sobre a vida dela, porque ela se apega e se agarra ao determinada doença para ela ter atenção de alguém, né? São pessoas que precisam sim de tratamento psicológico, precisa de cuidados, porque a partir do momento que você só vive em pensamentos negativos, você só vai atribuir pensamentos, aliás, vai atribuir coisas negativas na sua vida. Quanto mais apegado aos pensamentos negativos eu tiver, mais coisas negativas acontecem na minha vida. Então, se eu falar que eu estou doente, obviamente eu vou ficar doente. Então, assim, é importante que a gente traga positividade para a nossa vida sempre, para que a gente consiga mudar aí o cenário da nossa vida, tá? E isso aqui não é só pensamentos de doenças, não, gente. Existem muitas pessoas que, por causa de traumas na vida, vivem num pensamento de ser enganada, de ser traída, pessoas que acham que sempre alguém está mentindo, né, para ela. E esses pensamentos de negatividade também fica atormentando e vai criando um sentimento, né, um sentimento de culpa, um sentimento de invalidação, um pensamento de não ser o suficiente, pensamentos que o tempo todo a pessoa acha que ela não é boa, cria muitos cenários na cabeça de uma pessoa que vive pensando negativo, né? Nesse campo de relacionamento, onde a pessoa acha que sempre é traída, sempre é enganada, esse campo é o mais importante da gente dar ênfase, assim, dar foco no sentido de mudar principalmente esse campo para pensamento positivo, porque onde nós temos, na maioria das pessoas que se suicida por achar que elas não são boas o suficiente para alguém, né? Então, isso é muito importante que as pessoas criem consciência disso para fazer um cenário novo na vida, para mudar a vida, né? O responsável nunca vai ser o outro, o responsável sempre é você. Você, para mudar a sua vida, é preciso primeiro mudar os seus pensamentos, porque é eles que estão criando a realidade. E se você ficar dando ênfase, um foco gigantesco nesses pensamentos negativos, eles podem vir, sim, a atrapalhar muito, muito, muito a sua vida. Tem uns pensamentos também que acontece que eu vejo muito, as pessoas sempre acharem que elas são invejosas. Pensamentos também muito negativos, gente, porque é onde faz você parar a tua vida, né? Porque o tempo todo você, ao invés de estar ligado na sua vida, né, e fazer as coisas acontecerem, de mudar a sua vida, você acreditar que o outro tem inveja de você, você vai prestar mais atenção no que o outro está fazendo e ao invés de se preocupar mais com a sua vida, né? Então é importante que você pegue todos esses pensamentos negativos e mude ele. O que é mudar? Você buscar conhecimento, buscar um autoconhecimento sobre o assunto, sobre você principalmente, né? Porque quando a gente fala buscar o autoconhecimento, é buscar por que você está dando ênfase a isso, por que você se identifica com isso, e o que você pode fazer para mudar esses cenários, esses pensamentos tortuosos da sua vida, que não deixa você ficar em paz, até mesmo perde noites de sonos com pensamentos negativos. Então, quando você muda ele para positivo, quando você reprograma sua mente, você então você muda o cenário da sua vida, porque você vai trazer leveza e vai trazer paz para sua vida. Mas para isso você precisa ter consciência de que isso está acontecendo, principalmente quando é pensamento negativo recorrentes. É necessário você então dar aí um pouco de foco para mudar esses pensamentos, porque como você é responsável por você,
então você é responsável por mudar também estes pensamentos. Se a sua vida não está boa, se você só vive com pensamentos negativos, pensamentos horríveis sobre você, sobre a situação da sua vida, então precisa sim procurar uma forma de mudar esses pensamentos, porque nada mais importante do que você mesmo, né? Então esses pensamentos que você tem como negativo, ele é baseado nas pessoas ao seu redor e situações, e você pode mudar isso se afastando das pessoas ou mudando o seu próprio comportamento para que você mude a situação ao seu redor. Então, levar uma vida mais leve, levar uma vida mais tranquila é da sua responsabilidade, né? Parece que fica pesado quando nós falamos que é nós que somos responsáveis pela mudança na nossa vida. Mas se você tiver consciência do quanto isso é importante e que não é um peso, né, que você vai carregar por você ser responsável de você mudar isso, você vai levar para a tua vida uma leveza tão grande, uma liberdade tão grande que você nem imagina, a partir do momento que você comece a mudar esse cenário na sua vida. Porque o peso de ser responsável pela situação que acontece ao seu redor, ele é um peso até hoje que você carrega todos esses pensamentos negativos diante das pessoas e de situações que ocorreram na sua vida. Isso sim é um peso. Mas a responsabilidade de mudar esse cenário, isso não é um peso. Na verdade, isso está tirando esse peso das suas costas e você precisa tomar consciência disso, né? Muitos pensamentos negativos que as pessoas costumam ter leva, sim, a crises de ansiedades, a depressão. A gente vive atormentada noite e dia, dia e noite, e só quem passa por isso sabe muito bem como é isso. Mas quando nós não temos consciência desses pensamentos, o que a gente faz? A gente culpa todo mundo ao redor. Pelas situações que acontecem, pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Dependendo de como esses comportamentos dessas pessoas são com a gente também. Então, a gente atribui a culpa de toda a situação para essas outras pessoas. Quando você tem responsabilidade da sua vida e você tem a responsabilidade que isso você pode mudar, você então vai identificar que a mudança ela está nas suas mãos. Interessante, né? Então, assim, criou uma consciência disso, tudo que nós acreditamos que é verdade, assim será. E por que com esses pensamentos a gente, né, cria a nossa realidade? Pelo fato que aconteceu. Então, pela situação da nossa vida atual, a gente pode depender de ficar com esses pensamentos aí negativo diante das situações e das pessoas. Só que agora, como temos a consciência, a partir do momento que temos a consciência de nossos pensamentos, seja ele positivo, seja ele negativo, então sabemos que a partir de nossos pensamentos a gente toma como verdade e assim ela será. Então, por isso que ter consciência desses pensamentos é fundamental para você fazer a mudança, porque os nossos pensamentos, eles não aparecem do nada, e sim pelos fato que ocorreu, situações que ocorreu, pelas pessoas que está ao nosso lado, ao nosso redor, que trouxe algum cenário para nossa vida e se for de forma negativa, vai ficar nos atormentando, porque nós vamos tentar encontrar quem é o culpado da situação. Então, se você ficar sempre criando na sua mente cenários negativos, pensamentos negativos, é hora de você parar e mudar. Agora, se você já conseguiu ter consciência sobre isso, então a positividade, o pensamento positivo na sua vida, ele vai agregar muito para você ter motivações, focos, disciplina para você criar a sua vida da melhor forma possível. Então, se é um pensamento positivo, maravilha, continue para você sim
criar abundâncias na sua vida. Se é o negativo, é bom que você comece a identificá-lo imediatamente e mudar para o pensamento positivo, reprogramar essa mente sua para vir de forma positiva, para que você tenha mais clareza sobre as coisas, percepção sobre as coisas, porque enquanto ficar com pensamentos negativos, você se estagna a tua vida, você não consegue ver mudança nenhuma nela e sempre você se afunda cada vez mais nesses pensamentos negativos e acaba com que sempre encontrando pessoas ruins na sua vida, pessoas negativas na sua vida. Quanto mais você reclama, mais pessoas que aparecem na sua vida também que reclamam da vida, e aí você vai somando e você não encontra um motivo para você ter uma vida melhor e mais leve, né? O fundo do poço, como as pessoas costumam dizer, na maioria das vezes nós é que nos colocamos lá e para sair é só a gente também para sair de lá. Então é importante você mudar os seus pensamentos a partir de hoje, tendo consciência deles para conseguir fazer essa mudança que você tanto deseja. Temos essa consciência, né? Como sabemos que nós somos responsáveis de nos resgatar daquele fundo do poço. Então, é hora de colocar a mão na massa e fazer a diferença que precisa ser feita na sua vida a partir de hoje. Precisa mudar? Depende de você. Precisa fazer as coisas diferentes? Também vai depender de você. E na maioria das vezes, quando a gente fala, nossa, depende da gente fazer essa mudança, mas eu não vejo por onde começar, eu não sei como começar. A primeira coisa a fazer, a partir do momento que você tem consciência disso, é você querer mudar. Porque não é ninguém ao seu redor que vai obrigar você a fazer essa mudança que você precisa. É só você que está calçando aquele sapato apertado que vai sentir que está doendo demais. Então é você que precisa fazer essa diferença, é você que precisa fazer a mudança. Os profissionais, as pessoas espiritualizadas, elas estão ali sempre junto com você para ajudar você a sair dali, mas só quem pode sair é você mesmo. Então, esses pensamentos negativos que atormentam todos os dias, você, quando toma uma atitude mesmo de mudar, de querer mudar, que você não aguenta mais, quando você dá esse comando para você então vai ver que começa assim a aparecer um monte de oportunidades para você fazer essa mudança. E a primeira dela, quando você quer realmente fazer a diferença na sua vida, quando você quer mudar, quando você quer parar com esses pensamentos negativos e você tem a consciência que depende de você para fazer essa mudança, então você começa a fazer perguntas para você. E o primeiro passo que você deve fazer é identificar por que você pensa negativamente na sua vida. Por que você não consegue mudar? O que isso faz você sentir? Se é culpa, se é remorso, se é raiva. Você precisa identificar se realmente faz sentido isso na sua vida. Porque aqui, eu vou trazer aqui situações de quando as pessoas... desentendimentos de familiares, né, que acontece, desentendimento em relacionamento, e você acaba tendo esses pensamentos de revolta, de raiva. Você precisa identificar, realmente você faz parte disso? Você realmente teve uma parcela de culpa nisso? Ou você só está aí se martirizando porque alguém te acusou de alguma coisa, porque alguém falou que você é ou deixou de ser e aquilo está te remoendo, e aí esses pensamentos negativos começam a te atormentar, né? Esse pensamento de invalidação, de achar que você é incapaz, de achar que você é insuficiente, esses pensamentos negativos, ele realmente faz sentido? Ele realmente é você, né? Ou você é aquela pessoa que fez de tudo, deu o seu melhor, e as pessoas que não viram ou não quiseram ver, então isso
realmente esse pensamento negativo faz sentido, você precisa identificar isso, você precisa sentir se isso faz sentido na tua vida. Porque se for outra pessoa que falou isso para você, você sabe que você não é assim, não tem o porquê você ficar se atormentando, né? Esses pensamentos que te corroem, esses pensamentos negativos, você consegue, você pode fazer a mudança. Você pode mudar ele, reprogramar ele para a tua vida. Porque se alguém algum dia disse que você não é capaz, que você não é suficiente, você é capaz, você é suficiente. E isso você precisa dizer para você todos os dias. Quando você cria uma consciência de quem você é, que você não é o que disseram que você era, então você consegue fazer essa mudança de pensamentos negativos que te atormentam para pensamentos positivos e você consegue encontrar como e onde você pode fazer essa mudança dentro de você e mudando os seus pensamentos. Muda o cenário, muda as pessoas que estão ao redor, se afaste de pessoas que só te colocam para baixo, né? Mas isso você precisa fazer, sim, essa busca interna em você, porque às vezes você não vai conseguir se afastar das pessoas, dependendo se é ambiente de trabalho ou até mesmo familiares. Às vezes fica muito difícil, porém você consegue fazer uma mudança interna, mudando e reprogramando a sua mente para pensamento positivo sempre. Então é importante você fazer essa identificação, ter a consciência e buscar clareza se isso faz sentido. Tá? Isso te ajuda muito você a mudar o seu pensamento e quando você tem um autoconhecimento sobre você, você então consegue identificar que esses pensamentos negativos não faz parte da tua vida, não faz parte do seu ser, não é você, né? Então você não se identifica mais com ele, porque se esses pensamentos negativos tá vindo somente porque a situação e as pessoas fizeram você pensar dessa forma. Então, assim, conseguiu ter consciência desses que você está tendo esses pensamentos negativos? Esses pensamentos negativos estão atrapalhando você, o seu desenvolvimento, o seu sono, tá atrapalhando até na sua saúde física e mental. Esses pensamentos, identificou eles? Fez sentido se realmente é você que faz parte disso ou se foi outras pessoas que disseram que você que é ou deixa de ser? Conseguiu criar essa consciência? Então está na hora de você mudar esses pensamentos negativos para pensamento positivo. Sabemos que pensamento negativo nos destrói, mas os pensamentos positivos é o que nos fortalece. Então, vamos mudar essa mentalidade a partir de hoje. Como você vai fazer essa mudança na sua vida? Quando você identifica seus pensamentos negativos, então você trazendo ele para positivo, você cria em você uma empatia. Você entende o porquê tudo isso aconteceu. Se acontecesse de novo, como você faria diferente? Né? Como você agiria naquela situação ou com aquela pessoa? O que você pode fazer nessa situação com você e com a pessoa? Né? O que você pode fazer para mudar esse pensamento que você está tendo, que você está vendo que está te destruindo aos poucos? Então, você criando essa consciência, olha quantos questionamentos você começa a fazer e começa a fazer a mudança na sua vida. E para de julgar e de apontar a outra pessoa e você olha para a tua vida e você então a querer a mudar tudo isso. Então, quando a gente cria essa consciência, a gente então sabe que o que a gente precisa fazer para fazer a diferença. Né? O que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para mudar este cenário? Aí, todas as vezes que você pensa como você pode fazer para mudar o cenário, como você pode fazer para mudar essa situação, isso é bom que você tenha uma consciência que é só um pensamento que você teve até o momento, porque é um pensamento que você quer para mudar, é uma consciência que você quer para mudar. Então, é só um pensamento. Só que esse pensamento, se você perceber, já começa a te gerar um sentimento bom, né? Até o momento era um pensamento negativo, ruim, que me trazia um sentimento péssimo e a minha realidade era muito ruim, não era o que eu queria, o que eu gostava
E quando eu penso positivo, eu então faço perguntas para mim mesma, consigo responder essas perguntas, e aí vem aquele sentimento de tranquilidade, de paz, de esperança que as coisas podem mudar. Só que nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, a partir do momento que você quer mudar, é de sua responsabilidade trazer isso para a realidade. É de sua responsabilidade mudar e como você faz isso, né? Quando você já pensa no que você poderia ter feito diferente, é quando surge a possibilidade de fazer a diferença. Ou situações que pode repetir na sua vida, e aí você faz tudo isso que você pensou, né, que você poderia ter feito de diferente, você muda, né, esse cenário. Ou se não vier nenhuma oportunidade, você mesmo pode criar uma oportunidade e fazer diferente, que é quando você cria uma consciência que aquilo, que aquela situação que aconteceu fez parte de você, você teve ali uma parcela de responsabilidade, então você pode pedir desculpas, ou você, dependendo da situação, você pode agradecer. Então, vai depender de você fazer essa diferença, essa mudança, quando você cria uma empatia e uma consciência da situação e de você mesmo. Então, quando você cria essa situação, você muda todo o cenário da sua vida. Então, o que você pode fazer? As perguntas que você pode fazer. Como você deveria ter agido e você não agiu? Como era para ter sido e não foi? Se acontecesse novamente, o que você faria? São essas perguntas que eu separei aqui para você, porque isso de fato, quando você muda seus pensamentos, você vai fazer essa mudança na sua vida. Você começa a criar essa empatia com você e com a pessoa. Porque a partir do momento que você cria consciência das situações e das pessoas, você então muda seus pensamentos negativos, muda essa culpa, esse arrependimento, esse remorso que você sente. Você vai querer trazer leveza para a tua vida, você vai querer trazer mais paz, mais sossego, mais tranquilidade. Talvez algumas pessoas você vai precisar se afastar e as outras você vai precisar aprender a lidar, né? Ninguém é pessoas tão fáceis de lidar, talvez você também seja uma pessoa difícil de lidar, porque a gente tem o nosso jeito de ser, né? Cada um tem o seu jeito de ser, você tem o seu jeito de ser. E quando você cria essa responsabilidade, quando você cria essa consciência, você amadurece. Então, ajuda muito você a criar cenários diferentes na sua vida e a administrar a tua vida, a lidar com a sua vida e com as pessoas. E pensamento positivo te ajuda muito nesse aspecto a partir do momento que você muda esses pensamentos negativos tortuosos, porque pensamentos negativos, como raiva, né, como mágoa, quando nós demos foco a isso, isso cresce muito na vida da gente. Então é importante que, se você se ama de verdade, você não vai querer nenhuma depressão na sua vida, você não vai aceitar crise de ansiedade, você não vai aceitar esses pensamentos negativos que você sabe que te consomem, você vai querer mudar. Então, olha a responsabilidade que você tem com você mesmo, né? Se amar em primeiro lugar, então você muda todos esses pensamentos negativos para pensamento positivo. E por que te ajuda nisso? Quando você quando você tem essa consciência, fica muito mais fácil, porque você aprende a compreender porque o outro fez e agiu da forma que agiu. Então, e você compreende porque você agiu da forma que você agiu. A compreensão é o ponto-chave que precisa para você começar a aprender a mudar aí seus pensamentos negativos e trazer ele para positivo, e sim, começar a ter pensamentos positivos na sua vida para motivar você a crescer na vida, a evoluir na vida. Não mais aceite pensamentos negativos que destrói você. Então, seja responsável por você mesmo. Tenha um amor próprio por você mesmo, porque a única coisa mais importante que tem nessa vida é você. Então, cuide de você mesmo. Ninguém vai cuidar de você tão bem quanto você.
Então, é sua responsabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha aí levado para vocês alguma reflexão, questionamentos que precisa ser feito na vida da gente. A mudança que você quer, ela está dentro de você. É de sua responsabilidade. Então, deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal e até um próximo vídeo.